É fechando e abrindo um novo, Um né? novo, sempre tem um novo começo, né? A gente tem que fechar ciclos para ter um novo começo. Opa! Tem muita gente que não consegue ver coisa nova exatamente porque fica com pendência do passado, porque tem dificuldade de repente de se desligar ou de fechar uma porta, Simone. Isso acontece? Muito. Muitas pessoas estão presas, né? Porque elas não conseguiram fazer esses fechamentos. E aí é uma mentalidade. Porque se essa pessoa tem uma mentalidade, uma crença ligada a coisas que ela não consegue encerrar e fechar, ela vai ficar presa naquela fase. Olha só. E é muito poderoso, né? Quando eu consigo mudar de fase. Eu amo isso, trabalhar com pessoas que estão nessa transição. Que eu acredito que eu tenho essa força, sabe? Para ajudar as pessoas a fazer essa mudança. Isso acontece em todas as áreas da vida? Acontece. Até porque, às vezes, a pessoa está ali num ciclo muito morno, né? Muito... achando tudo muito normal. Eu até falo muito a palavra normótico, né? Tem pessoas que estão ali no morno e elas não aquecem a sua vida, elas não fazem coisas novas, elas não transformam essa realidade. E aí elas acostumam com isso e acreditam que isso é bom. Mas o bom é inimigo do ótimo, do excelente, né? Nós temos que buscar até na nossa linguagem palavras que vibram uma energia alta. Como é que é isso, Simone? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, quando eu falo, por exemplo, se eu falo, isso é bom, e se eu falo, isso é extraordinário, isso é incrível, isso é magnífico, eu já estou mudando a minha energia. Isso não é só uma questão de motivação, ainda que fosse, seria bacana, mas vai além disso, você está falando de energia. Energia, porque isso tem a ver até com a sua fisiologia. Você pode perceber a pessoa, a forma que ela anda, a forma que ela se comunica, isso tudo é como ela reage. E se a pessoa fica ali presa, né, a um padrão, porque existe um padrão que a pessoa funciona. E é o que eu falo, Léo, às vezes a pessoa não percebe que ela está no piloto automático. Olha só. Por isso que eu falo muito, né, que o autoconhecimento, ele é uma chave que abre uma porta de dentro. Eu preciso abrir essa chave para o lado de dentro, né? Eu não posso só, eu me transformei, eu me despertei, mas e o que está acontecendo lá dentro? É um processo. Esse é um processo desafiador. A gente acho que a gente falou um pouquinho da última vez que a gente esteve aqui. Agora, quem está em casa, me dá mais uma dica aqui, Simone. A pessoa está em casa e, de repente, ela está se perguntando, será que eu estou no piloto automático em alguma área da minha vida? Tem algo que ela possa trazer para reflexão que, de repente, pode apontar para ela, opa, isso daqui eu preciso mexer? Sim, a primeira coisa é a pessoa começar a mapear o momento que ela está vivendo agora. O que ela está vivendo, qual é o contexto dela? Por que ela faz o que ela faz? Então, ela tem que começar a trazer perguntas, porque a pergunta ativa a sua mente. Por que eu faço o que eu faço? O que eu faço? Eu posso começar a perguntar isso em várias situações do tipo assim, por que eu trato meu filho como eu trato meu filho? Isso. Por que eu preparo a comida do jeito que eu preparo? Eu posso, até em coisas mais simples do dia a dia, é interessante esse questionamento. E o mais interessante é no simples. Okay. Nas coisas pequenas. Porque se eu não reconheço isso, né, o padrão que eu funciono nas pequenas coisas, eu não vou conseguir perceber nas maiores. Até o processo de mudança, né, Léo, já fala que é processo. Há pessoas que elas querem um atalho. Elas não querem viver a mudança de forma processual. Elas querem chegar lá, ver alguém que chegou e vai de qualquer forma. Mas a coisa mais assim, interessante, né, de você viver, de você saborear a jornada, o processo que você passou para chegar até ali. Aí você passa a ser alguém que você tem a experiência e você é legítimo no seu processo. Eu respeito muito isso, sabe, Léo? Quem é legítimo no seu processo. Tem muita gente que tem medo dessa jornada. Isso que você falou, né? Que é o resultado de imediato, que é o atalho, por aí vai.
se a gente conseguiria teorizar aqui o porquê disso, porque é medo de mudança, é resistência ao novo. Eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas se a gente pega se a gente fosse pegar um grupo grande assim, de uma forma geral, a gente consegue dar algum diagnóstico ou é muito complicado? Então, assim, quando eu trabalho com grupos, né, maiores, ali tem pessoas de várias experiências, de vários contextos, mas os medos, eles são comuns, né? Opa. Então, a gente vê que os vilões nossos são os medos. Uhum. Há o medo da mudança, o medo do que os outros vão falar sobre mim. Uhum. Isso é um grande medo, né? Que a pessoa não muda, porque ela fala o que fulano, que às vezes até alguém que ela cria uma expectativa, vai dizer se eu mudar. Olha só. E aí entra também nesse conflito interno, né, da pessoa com ela mesma. Seu comportamento, você precisa mudar a sua autoimagem. A maneira como eu me enxergo. E como eu estou fazendo isso. Então, o medo, claro que o medo, né, ele é bom e ele é ruim. Uhum. Vai depender da perspectiva que você tem que fazer, mas nós estamos falando aqui do medo da mudança. Se você não muda, você vai continuar com medo. Ok. Ele é interno. Não, peraí, agora ficou interessante aqui, porque tá tudo muito interessante, mas ficou um pouquinho mais interessante, porque agora mexeu com a minha cabeça aqui, pessoal. Você tá ouvindo aí, gente? Porque a gente pensa assim, não, eu não vou mudar, porque eu não tenho que enfrentar esse medo. Mas você tá falando que se eu não mudar, o medo permanece. Permanece. Eu acho que a gente, normalmente, quem tá em casa há de concordar comigo, que a gente não reflete sobre isso. Então, não enfrentar aquilo que está me desafiando não é vencer ou fugir do medo, é manter o medo dentro de mim. É o seguinte, é você lidar com isso. Você aprender, até, por exemplo, às vezes a gente tem uma dificuldade de mudar por pressão, mas você vai precisar de pressões na vida. Se a gente for olhar por um diamante, como é que ele foi forjado? Como é que se tornou aquele diamante? Então, por isso que a gente volta a falar nesse processo, na importância de você viver as suas fases. E essas fases serem vividas de forma saudável. Meu Deus, olha, muito interessante isso daqui. Agora, vem cá, Simone. Eu já entendi. Se eu não enfrento o medo, se eu não o venço, não adianta eu desistir, porque se eu desistir, o medo vai ficar dentro de mim. Vai ficar. Tá, e aí vai surgir outros medos, né? Opa! Porque eu posso ter medos até que venha de coisas, padrões que foram criados ali na minha criação, na minha educação. Né? Você pode ver a criança, não faz isso, porque vai acontecer isso. Então, isso já está padronizado, isso é um modelo. Então, o medo que eu deixo ele permanecer no meu coração é uma porta aberta para outros medos entrarem. Outros medos, outros vilões, porque aí eu não venço isso. Então, por isso que é muito importante eu finalizar coisas. A gente começou falando disso, espetacular. Né? Vamos ficar aqui até de tarde. Negocia, por favor, liga para a diretoria aí, por favor. É muito interessante, né? Porque a gente começa a pensar, e eu volto aqui falando para você. Então, se eu finalizo um ciclo, o meu cérebro vai entender que eu consigo finalizar coisas. Ok. E aí eu abro uma porta para algo novo. E eu começo algo novo. E aí tem pessoas que elas são muito presas no passado. Elas estão vivendo algo novo, mas elas estão o tempo inteiro com memórias do passado. Há outras pessoas que elas avançam mais rápido. Então, isso é um modelo de mentalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que avanço e quando eu vou para o novo, eu honro a minha história, mas eu gosto mais do que eu estou vivendo do novo. Eu amo a mudança. Entende? Então, há pessoas que elas são, até quando a gente fala, né, dos perfis, há pessoas mais analíticas, pessoas que demoram um pouco mudar, são mais processuais, outras já avançam mais rápido. Então, é todo um contexto, sabe, Léo? E você estava falando da gente poder mapear isso, né? Então, como é que eu mapeio isso de forma individual e de forma coletiva? Então, quando você está num coletivo, por exemplo, eu estou dando um treinamento, ali você vai mapear as expectativas, alinhar as expectativas do que você está falando de acordo com o público que você tem.
Você lembra que eu disse, a última vez que eu vim aqui, eu ministrei, né? Eu dei um curso para 300 pessoas. Sim. E quando eu olhei, era 300 servidores. E eu estava falando de perfil comportamental. E eu comecei a olhar para aquele... E eles estavam bastante distantes ali, né? Porque o auditório era enorme, alguns não queriam ficar na frente. Igual escola, né? Você vê alunos, eles querem... Uns já chegam e querem ficar na frente, os outros querem ficar no fundo. E eu pensei ali naquele momento, o que eu vou fazer para que eles queiram estar mais à frente? E eu comecei a fazer uma dinâmica de conexão. Então, nós precisamos primeiro encontrar ali um time para você conectar. Porque a maior conexão, Léo, é a conexão de coração. Se eu estou num lugar, eu estou conectada com o que eu vou fazer, surge ali o que você precisa alinhar para você conectar o coração dessas pessoas. E aí eu comecei conectando a minha história para conectar o coração delas e aí a coisa funcionou. Entende? Então, quem está do outro lado precisa sentir esse time, essa conexão. Porque nós estamos lidando com pessoas de diversos momentos, sentimentos. E é muito interessante, né? Quando a gente fala de mentoreado, você consegue enxergar, por exemplo, eu estava falando para servidores novos. Eu tenho uma caminhada de 22 anos na secretaria. Então, eu queria entregar ali o meu melhor sem assustá-los, mas dizendo o que é bom e o que também é trabalhoso. Eu não posso fugir dos meus processos. Ai. Ó, você que está precisando ver uma mudança na tua vida, Simone, que a gente falou quase 20 minutos aqui, o tempo é incrível como é que voa. Ó, pessoal, eu vou deixar aqui o Instagram da Simone, @SimoneAlves, tudo junto, é @SimoneAlves, _oficial. Underline é aquele tracinho embaixo. Então você vai entrar lá no Instagram, vai digitar Simone Alves, tudo junto, aquele tracinho embaixo que é o underline, e botar oficial. @SimoneAlves, _oficial. Entre em contato com ela. WhatsApp, você teria algum WhatsApp para poder deixar aqui no contato para o nosso pessoal? Se alguém quiser, tiver uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, alguém que queira até mesmo um trabalho de mentoria, você tem um contato também de WhatsApp? Tá no meu Instagram, eu deixo lá o comercial. Tá bom, combinado então. Pessoal, vale a pena demais, procura Simone, fala com ela, com certeza muita coisa bacana para você poder aprender. Simone, obrigado, querido, obrigado demais. Terça-feira estamos de volta. Estamos de volta. Eu quero agradecer aí a sua oportunidade, né, os nossos ouvintes, e deixar aqui para eles que eles possam fechar ciclos, né? Aproveitar essa última semana de julho para poder ver o que você precisa deixar para trás, para que você possa abrir um novo começo na sua vida. Ok? Forte abraço aí para vocês.